A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 30, nos versículos de 1 a 43. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então, Raquel, que era a mais nova, que era bonita, formosa, ativa, proativa, pastora de ovelhas, teve ciúme de sua irmã mais velha, que era cansada, olhos sem brilho, né? Lia, ela teve ciúmes porque Jacó não lhe dava filhos. Vocês prestaram atenção? Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então, ela queria que quem desse os filhos para ela fosse Jacó. Estava errado. Estava errado ela ter ciúme da irmã. Ó, ciúmes, né, no plural. Sempre me chama atenção isso. Então, o ciúme não é no singular. A pessoa que tem, ela tem ciúmes. Então, ela tem ciúme do marido, ciúme da irmã, ciúmes. Isso sempre me chama atenção. Tu não vê invejas, né? Tu vê ciúmes no plural. Tem ciúme, mas tem ciúmes. Então, olha que interessante. Eu digo, a gente tem que meditar e prestar atenção. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Então, o que eu interpreto? Que não era só esse o motivo do ciúme. Havia outros motivos. Ciúmes, no plural, tá? Então, ter ciúmes é errado. Ter ciúmes da irmã é mais errado ainda. E querer que o marido, né, te dê filhos, dê-me filhos, dá-me filhos, no contrário morrerei, é colocar uma responsabilidade sobre o marido que Deus não deu para ele. Quem é que dá filhos? É Deus. Quem dá filhos é Deus. Quem é o doador da vida? Deus. Não é pela vontade humana. Eu sou prova, exemplo disso. Muitos casais buscam a face de Deus para serem pais por anos, décadas, e não recebem, não são chamados, né? Não recebem este presente, essa dádiva, essa graça de serem pais, porque esta vontade não é humana. Sim, sabemos que hoje em dia nós dispomos de muitos recursos, mas eu também sei e já vi e convivi com diversas pessoas que esgotaram todas as possibilidades da medicina, que gastaram rios de dinheiro e não conseguiram engravidar de forma natural. E outras pessoas que nem queriam, nem estavam com esse desejo, esse objetivo, engravidam. Então, é Deus que decide, é Deus que doa, é Deus que abençoa, é Deus que permite que um homem se torne pai e que uma mulher se torne mãe. É da vontade de Deus. Então, esse versículo mostra que Raquel estava um tanto quanto nervosa, ansiosa, movida pela sua insatisfação, a sua tristeza, a sua frustração, né? Dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse:
será que eu estou em lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então, quem impediu foi Deus. Quem permitiu foi Deus. Deus permitiu que Lia engravidasse. E Deus impediu que Raquel engravidasse. Então, os ciúmes, né, tem a ver com isso. O que Deus deu para a irmã, não deu para ela. O que Deus deu para Lia, não deu para Raquel. Isso é uma lição para nós. O que Deus dá para o nosso irmão, para a nossa irmã, é dádiva dele, é presente dele, é bênção dele. Nós não temos nada a ver com isso, porque faz parte dos planos dele para com aquela pessoa. Os propósitos, a vontade dele para aquela pessoa. Lembra da parábola da vinha? Ele diz no final, quando ele está pagando os trabalhadores da vinha, e os que trabalharam desde o início acham injusto, e ele diz: por que é mal aos seus olhos eu fazer o que eu quiser do que é meu? Então, Deus é pai, ele é o doador da vida, e ele escolhe, ele decide quem vai ser pai e quem vai ser mãe. É vontade de Deus, é soberania de Deus. E se a gente tiver juízo, a gente acata, aceita, obedece. E aí ela diz, quando ela fala isso, né, dê-me filhos, do contrário morrerei, isso, eu acredito, é o motivo da ira. Então Jacó ficou irado, porque ele amava Raquel, nós vimos, né, amava Raquel. E aí ela prefere morrer do que não ter filhos. Então eu entendo que esta ira de Raquel, essa ira de Jacó com Raquel tem a ver com isso. Porque ele está dizendo, eu não estou no lugar de Deus. Então Raquel tem uma brilhante ideia, assim como Sara teve, né? Ao invés dela orar a Deus, ou Jacó orar a Deus. Claro, a gente não sabe se eles não oraram, não é esse o sentido. Estamos analisando esta passagem, este texto, né? Mas aqui, se tu vai lendo, onde é que aparece que eles oraram, que eles pediram? Não, não tem. Mas a gente viu como é que Isaac procedeu quando Rebeca não engravidava. E foram 20 anos. A gente viu que os gêmeos, Esaú e Jacó, nasceram quando Isaac tinha 60 anos. E ele casou com Rebeca aos 40. Então foram 20 anos esperando que a vontade de Deus se cumprisse na vida deles. Mas a gente também não pode perder o contexto. Que naquela época, especialmente nesta época do início da humanidade, da civilização, do povo de Deus, não ter filhos era uma maldição, era uma vergonha, era um opróbrio, era uma desgraça. Era algo assim que, como ela disse, era morrer em vida. Porque a primeira missão da mulher, ou a missão que a mulher recebeu de Deus, né, é ser mãe. Tanto é que quando Eva é amaldiçoada, o assunto, vamos dizer assim, foco, o objeto da maldição tem a ver com as suas dores de parto, que em dor ela vai dar à luz. Então, estava comprometida ali a identidade, o propósito de Eva com o pecado, com a maldição, né? E a Bíblia diz que a mulher será santificada, guardada, preservada na sua missão de ser mãe, porque assim ela está obedecendo a Deus e a função, a finalidade para a qual foi criada. Então, quando Raquel diz dê-me filhos, ou dá-me filhos, não sei como é que está na tua Bíblia, do contrário morrerei, ela está dizendo, eu não tenho sentido na minha vida se eu não tiver filhos. Então é isso que a gente interpreta. E olha que interessante, ele estava irado com a Raquel, né?
Mas ele tinha uma esposa, que era Lia, outra esposa, que era Raquel. Lia já tinha dado filhos para Jacó. E Raquel estava com ciúmes da irmã por causa disso. Tu não assistiu o outro capítulo, ou tu não assistiu o vídeo, não leu o capítulo, não assistiu o vídeo, eu te convido a ler e assistir para que tu entenda o que está sendo falado aqui no capítulo 30, tá bom? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva. Eis aqui Bila, minha serva. Tenha relações com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Então, parece que ela agiu igual Sara, que deu Agar para Abrão. Deu a escrava egípcia, né? Aí agora Jacó tá no mesmo nível que Esaú, porque ele tem Lia como esposa, tem Raquel como esposa, e agora Bila, a serva de Raquel, vai ter relações com ele para ter filhos. E olha que interessante o que ela diz. Minha serva, me chamou a atenção, minha, eu e meu colo, tá? Então, minha serva tenha relações com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo. Então, a motivação dela era egoísta, era pessoal. Ela estava se sentindo inferiorizada, diminuída, porque a irmã tinha filhos e ela não estava conseguindo engravidar. Então, ela tem esta ideia de dar Bila, sua serva, para Jacó. Assim, Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, assim, vírgula, Raquel lhe deu Bila, eu penso assim, ó, do jeito que Raquel queria. Esse assim agora aconteceu exatamente como Raquel queria. O que ela tinha imaginado, ela conseguiu fazer. 5. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. E aí tu vê, ó, o filho era para Raquel. Raquel queria ter um filho para ficar no seu colo. Mas quando a Bíblia fala do nascimento, diz que este filho era de Jacó. Interessante, né? Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então, a gente vê a mão de Deus sobre Jacó, de que a promessa de Abraão, Isaac e Jacó é uma numerosa descendência. Numerosa descendência. Muitos filhos, né? Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Ó, quem tá falando isso é Raquel? Por isso lhe chamou Dan. Dan significa juiz ou julgar. Outra vez, 7. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Então, segundo filho de Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali, que significa luta, competição. Então, lembra que nós começamos ciúmes. Ela estava com ciúmes de Lia, competindo com Lia, lutando com Lia. E Deus lhe abençoou, né, com Naftali. 9. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. No outro capítulo a gente viu todos os nomes, tudo que aconteceu, como que Labão deu servas para as filhas, enfim, né? De novo, se tu não leu o capítulo, não assistiu o vídeo,
Te aconselho para tu entender tudo. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Aí agora, gente, ele tem 4 mulheres. Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Agora ele superou Esaú, né? Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E Lia disse, afortunada, e deu ao filho o nome de Gade, que significa exatamente isso. Afortunado, feliz, felicidade, fortuna. 12. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Aser, né? Ou Aser, que também quer dizer feliz, felicidade. Então, ela estava muito realizada, porque os 2 filhos, né, têm nomes, têm significados muito semelhantes. 14. E aqui vem uma história que você tem que prestar muita atenção. Nos dias da colheita do trigo. Então, imagina o grau de trabalho, né? A colheita do trigo. Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Quem é Rubem, se tu não sabe? É o primogênito de Jacó, filho de Lia. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então, quem são, o que são mandrágoras? Gente, não foi fácil. Eu tenho dito que as plantas, as árvores, as flores, tudo que é citado na Bíblia tem um porquê. Essas referências são importantes. Nós temos que cavar, vasculhar, pesquisar, pedir discernimento, sabedoria, explicação, inteligência para o Espírito Santo. Então, por que Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, né, fala sobre essas mandrágoras no livro de Gênesis? O que são mandrágoras? São flores, tá? De uma planta que ela tem como umas batatas, como um tubérculo. A raiz dela é toda parecendo uma batata, um aipim, sabe? Que fica dentro da terra. Só que pro lado de fora ela tem muitas folhas e flores que exalam cheiro, perfume. E tem algumas cores, meio roxo, meio lilás, tem algumas cores. E essas flores, essa planta, ela era conhecida culturalmente, tradicionalmente, por ser flores do amor, ou uma planta erótica, afrodisíaca, com poderes medicinais, analgésicos e de fertilidade, tá entendendo? E este perfume que ela exalava, claro, se tu for botar na internet, tem horrores de história, umas coisas muito malucas, mas eu tô falando assim, de textos que interpretam a Bíblia, de teologia. Agora, se tu for procurar, tem muita coisa de misticismo, de magia, não tem nada a ver isso. Estamos seguindo a ideia da planta em si e o significado dela na Bíblia. Então, quando Rubem, o primogênito de Lia, encontra estas flores, ele leva as flores para sua mãe. Eu imagino que como uma criança, né, um jovem que viu aquelas flores, e é muito comum, né, eles levarem para a mãe. Tipo, eu como professora ganhava muitas flores, frutos, as crianças têm essa coisa. Que coisa linda, vou dar pra mãe, vou dar pra prof, vou dar pra avó. Então, eu imagino que foi essa a ideia do filho. Mas, quando Raquel vê que ele deu pra Lia, lembra que ela tinha ciúmes, né? Ela já fica, vamos assim, tomada por isso e quer as mandrágoras.
Porque é óbvio que tanto Lia quanto Raquel sabiam que esta flor, que esta planta, vamos dizer assim, sabiam ou criam, acreditavam que esta flor, esta planta, tinha poderes para ajudar ou possibilitar a fertilidade. Tá entendendo? Que conseguiria abençoá-las, né? Nessa área, na área sexual, na área do amor, tá? Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Olha só, então, a gente percebe que há uma rixa, uma amargura, uma animosidade entre elas, porque quando ela diz tomado, né? Porque o que acontece? A primeira esposa era Lia, mas nós vimos exaustivamente que Jacó amava Raquel. Então, na verdade, para Jacó, a oficial, a primeira, a que ele amava era Raquel. Então, Lia foi desprezada, e isso foi a causa de Deus dar fertilidade, dar filhos para Lia, né? Vamos dizer assim, para equilibrar essa balança. E aí ela diz essa expressão, ter tomado. O fato de ter tomado de mim o marido e quer tomar também as mandrágoras do meu filho. Aí Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, lembra que eles estavam colhendo trigo? Imagina o trabalho, tá? À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. Então, se tu já estava chocado e meio tu ficou agora. Porque a Lia diz: esta noite eu aluguei você. Porque o que acontece? O que a gente interpreta? O que a gente entende? Que Raquel monopolizava Jacó. E Jacó amava Raquel e sobrava só as migalhas para Lia, né? Então, essa situação toda das mandrágoras, das flores, permitiu que ela alugasse o marido. 17. Ah tá, tem um pedacinho do 16 aqui. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Com quem? Com Lia. Agora sim, 17. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido e deu ao filho o nome de Issacar. Então Deus ouviu Lia de novo. Então o que a gente percebe? Que Lia orava, que Lia se humilhava, que Lia buscava Deus e Deus respondia, Lia dando-lhe filhos. Issacar significa recompensa. Então Lia orou e Deus a recompensou com um filho, no caso, o 5º filho. 18. Então Lia disse: Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido e deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Zebulon significa honra. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Então, o que acontece aqui? O significado de Diná é justa e julgada. Tá? Mas guarde isso. Tem outra tradução de significado que diz também vingada, né? Que depois, mais pra frente, tu vai entender melhor isso.
certo? Então, assim, ó, todos esses filhos eram motivo de louvor a Deus, de bênção, de dádiva. E Raquel não estava tendo esta graça. 21. 22. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Então aqui no 22, Deus se lembrou de Raquel. Por quê? Porque ele ouviu. Então o que quer dizer se Deus ouviu? É porque ela orou, ela clamou. Ela deve ter mudado a mente, o foco, que não era o marido que ia dar filhos para ela, que quem tinha que dar filhos para ela era Deus, que não eram as flores, as mandrágoras, que não era tudo aquilo, toda aquela confusão, né? Era Deus. É Deus que decide. Os métodos de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. São superiores, são perfeitos, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando tu te submete a essa vontade, Deus age. Então, é assim que eu interpreto esse Deus lembrou-se de Raquel. Ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. Que eu não falei? Que era uma maldição, que era uma vergonha, um opróbrio. Então, um vexame não ter filhos. E deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Então, José significa exatamente isso. Deus adiciona, o Deus adicionou. Deus aumenta, o Deus aumentou. Então, o que a gente vê aqui? Que o tempo de Deus, ele é perfeito. Antes, tu vai comer um fruto verde, vai doer teus dentes. Comer não, né? Tu não vai nem conseguir comer, tu vai morder, porque o fruto tá verde. Tu quer antes da tua bênção. E as bênçãos antecipadas, a herança antecipada, torna-se maldição. Depois, quer dizer, aqui a gente fala, o cavalo passa encilhado e tu não monta, tu perde. Então, vai ficar podre, estragado, cheio de bicho, tu não vai poder se alimentar do fruto. Mas no tempo certo, quando Deus se lembra de ti, quando Deus ouve a tua voz, ele tá maduro, ele tá perfeito, ele tá saboroso, ele vem com a bênção de Deus. Então José é exatamente isso. Acrescentado, aumentado, adicionado por Deus. Um fruto doce, saboroso, perfeito. José, como é que eu posso falar isso? Todos os filhos, né? Antes de José, era um fruto sofrido. Tipo, a laranjeira não fica sofrendo para dar laranja. A laranjeira dá laranja. Aí tu vê o sofrimento de Lia, o sofrimento, tudo isso, as servas, toda essa história. Mas quando Deus se lembra de Raquel, ela concebe, ela engravida. E nasce quem? Nada mais, nada menos que José. Certo? 25. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão. Quem é Labão? É o sogro de Jacó. É o pai de Lia e Raquel. Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres, pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Então, primeira coisa aqui, gente, adivinhação não é coisa de homem de Deus. Isso tem muito a ver com idolatria, com ocultismo, com magia, com feitiçaria, coisas que Deus abomina.
Tu tem que fazer o quê? Orar, consultar ao Senhor, né? Então, adivinhação não é sinônimo de oração, tá? Não interprete isso aqui erroneamente. Tu tem que saber quem é Labão, tu tem que entender o contexto, onde ele morava, qual era a sua cultura. Ele era politeísta, diferente de Abraão, Isaac e Jacó, que era monoteísta, que cria no Senhor, no Deus Criador, tá? Então, os povos pagãos, eles tinham uma cultura bem diferente. Então, descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Foi isso que ele disse. Então, oração é fruto da fé, de intimidade. Adivinhação é fruto de pecado, de rebeldia e desobediência. A gente não tem que ficar querendo adivinhar, sabe? Prevendo o futuro, olhando para os astros, para as estrelas. Isso aí era muito comum nos outros povos, mas não é uma prática aceitável para os filhos e as filhas de Deus, certo? E era Labão, né? Que a gente já sabe. 28. E Labão continuou: fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, pensa um pouco. Ele queria casar com a Raquel, mas Labão enganou ele. Aí ele teve que casar com a Lia. Ele chegou lá, entre aspas, com uma mão na frente e outra atrás. Então, ele trabalhou 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel. Ou, se tu quiser, 7 anos por Raquel, 7 anos por Lia. Ele trabalhou 14 anos para ter direito às suas esposas. Tu consegue entender? Ele não tinha dote. Naquele momento ali, ele estava nas mãos de Labão. Ele estava dependendo de Labão. Então, ele está falando sobre isso, ó. Ele ficou 14 anos trabalhando de graça para o sogro. Só que o Senhor prosperou. Quando a mão de Deus está sobre as nossas vidas, a gente prospera e quem está na nossa volta prospera e a terra prospera e tudo é próspero, porque Deus está conosco. Porque a bênção de Deus, a bênção do Senhor é que enriquece. É a bênção do Senhor que faz prosperar. Então, Labão viu isso. Mas eu estou prosperando porque a mão de Deus estava sobre Jacó. Tu entende? É a bênção do Senhor que nos faz prosperar. Mas, quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Então, Jacó fala sobre isso. Trabalhei 14 anos para ti, para o Senhor, né, para o meu sogro. Quando é que eu vou começar a trabalhar para minha casa? Quando é que eu vou poder ter a minha parte? 31. Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho se o Senhor concordar com isso. Com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. Aí agora tu fica esperto. Presta atenção. 35. Mas, naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, os irmãos de Lia e de Raquel. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si
e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então, o que aconteceu aqui? Labão engana Jacó pela terceira vez. E aí a gente vê o quê? Que Deus permitia. Esse estava sendo o tratamento de Deus com Jacó. Jacó, tu tem que lembrar que é o enganador, né? Que enganou seu irmão, que enganou seu pai, que mentiu, enfim. Ele estava sendo aqui tratado por Deus, né? Recebendo um tratamento profundo do Senhor. Porque agora o seu sogro está lhe enganando pela terceira vez. 37. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Então assim, ó, tu não te precipita, tá? Espera o outro capítulo para tu entender tudo isso aqui. O que eu vou falar? Eu vou destacar as árvores que eu tenho dito para vocês, que Deus tem nos abençoado com essas árvores na Bíblia. Então aqui é citado álamo, aveleira e plátano. Então, o que a gente vê? Que Labão tinha sido desonesto, né, com o seu genro, com Jacó. E Deus dá uma estratégia para Jacó. Aí tu vai dizer, Cândida, tu leu do 37 ao 43 e eu não vi que Deus... É que eu já li outro capítulo. Mas assim, acredita em mim. Essa estratégia de pegar galhos verdes de álamo, aveleira e plátano tem toda uma simbologia espiritual. E é isso que eu quero te explicar. Que no final deste capítulo 30 é o que nos interessa. Porque no 31 tu vai entender mais dessa estratégia, tá? Mas o que eu quero destacar? Todas essas árvores, essas plantas, ele fez o quê? Ele tirou a casca. Olha o que ele diz, ó. Removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Então, Jacó, assim como estas varas, esses galhos verdes, ele estava recebendo esse tratamento. Sabe aquela ferida que não foi lavada, que está infeccionada, que está purulenta e cria uma casca? Nunca vai curar. Nunca. Tu tem que arrancar a casca, tirar tudo aquilo, limpar. Pode ver quantas vezes no pronto-socorro, na emergência hospital, é a primeira coisa que os médicos e enfermeiros têm que fazer. Porque o ferimento, ele tem que curar de dentro para fora. O pecado, ele acaba conosco de fora para dentro e de dentro para fora. O Senhor Jesus, ele muda um homem interior, a pessoa na sua intimidade. E vai tirando as cascas, e vai tirando as cascas, e vai nos purificando, e vai aparecendo a parte branca. A obra de Deus, a obra do Espírito Santo, a santidade nas nossas vidas é de dentro para fora. Pensa que Jacó, ele está sendo tratado, purificado, ensinado, transformado, mudado num novo homem. E isso é de dentro para fora, porque a dor,
o sofrimento, a humilhação. Ele estava sendo roubado, enganado, destratado, passado para trás pelo seu próprio sogro, né? Enfim, ele estava colhendo tudo que ele tinha plantado, né? E aí o álamo, ele removendo essa casca, ele tem um interior branco. E esse interior branco era usado para utensílios para dentro de casa. Sei lá, pratos de madeira, cumbucas, colheres, entende? Ele tinha essa firmeza e essa brancura. E também ele era usado para fazer escudo. Aí tu pensa, quando Deus começa a purificação na tua vida, a santidade, a limpeza, tu começa a ser bênção dentro da tua casa. Tu te torna um instrumento, um utensílio, uma ferramenta de santidade dentro da tua casa. Então a primeira, vamos dizer assim, missão de cada um de nós como filhos e filhas de Deus é dentro de casa. Tu é uma ferramenta, um instrumento, tu é uma chave dentro da tua casa. Porque a santidade vai se revelar com teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus parentes dentro da tua casa. Então, olha, vamos dizer assim, a simbologia do álamo, tá? E o escudo, proteção, óbvio. Quando tu é obediente, quando tu tá em santidade, isso é proteção. Isso é uma couraça, isso é uma armadura. Isso é um muro ao teu redor. E quando, até hoje, quando tu entra em fazendas, lugares lindos, floriculturas, que tem aquele corredor de álamo, aquelas árvores assim, uma de frente para outra, a gente chama aqui, não sei como é que é aí, mas túnel verde. Lindo, lindo. É lindo. E ele é ereto assim. Dá um Google, pesquisa aí. O álamo, ele é colocado lado a lado. E ele dá essa ideia, parece que é um exército, parece que são vários, entende assim? Às vezes tu entra numa alameda, então, de álamos plantados. É muito lindo, eu já falo pra vocês, eu amo. E o que acontece? As folhas dele mudam e elas caem, e umas ficam, e outras com o frio, com o vento, vão caindo. Então, olha outra simbologia profunda. Quando o sol está muito forte, ele protege, porque ele tem folhas. Quando é frio, aquela mesma folha cai e aí o sol passa. Tu entende? Quando tá calor, ele protege e nos dá sombra, nos guarda, nos refresca. Quando é frio, as folhas caem e o sol penetra, passa e aquece. Então vai dizer que não é Deus, não é o Espírito Santo, não é a presença de Deus nas nossas vidas, que nos alegra, que nos consola, que nos protege, que nos alimenta, que nos abençoa, que nos ensina, que está conosco. Então, esse foi só o álamo, tá? E sim, né? Óbvio, como toda planta, purifica, embeleza, tudo isso. Aí vem a aveleira. Porque ele usou 3, né? Ele usou álamo, aveleira e plátano. A aveleira é que dá avelã, que tu deve conhecer, que eu não posso falar o nome, né? Um creme maravilhoso de chocolate com avelã que as pessoas passam no pão, que fazem bolo e tal. A base daquele chocolate ali é a avelã, mas não é esse o significado espiritual. A avelã, ela tem assim, uma casca, para tu poder comer a avelã, tu tem que quebrar a casca. O fruto, né, a semente, não sei, a oleaginosa, a avelã, ela tá dentro da casca. E essa casca é dura, ela é fechada, ela precisa ser quebrada. Ela é muito resistente. É muito mais resistente do que a casca de um amendoim, das nozes, entende? Então aqui tem uma lição para nós. Se tu quiser conhecer a Deus, tu não pode ter um coração duro. Tu não pode ser resistente.
tu tem que ser quebrado, quebrantado. Deus vai ter que te fazer em pedaços, em cacos, para poder acessar o teu coração. Jacó, por tudo que ele passou desde o ventre da mãe dele, né, com o irmão lá, 2 nações, 2 povos, ele acho que desenvolveu essa dureza, essa casca, essa resistência, né? Mas o seu coração era o que interessava a Deus. Então a aveleira simboliza isso, cada um de nós. Tira o coração de pedra, me dá um coração de carne. Então, Deus age liberando esse coração de carne lá dentro, tirando essa casca dura, sabe? Essa rebeldia, essa teimosia, essa opinião, essa cabeça dura, sabe? E aí vem o plátano. Não falei para vocês que a gente tem que estudar as árvores? Aí vem o plátano. Em primeiro lugar, o plátano é alto, imponente, forte. Nós temos muito aqui também porque ele é muito bonito. Vários lugares aqui de Porto Alegre, da Serra do Rio Grande do Sul, tem plátano. E ele tem o quê? Também tem a casca. E não sei se você já percebeu, parece que ele é todo manchado, parece que ele é todo assim, arranhado no seu tronco. Então, de novo, Deus vai tirando, sabe, as cascas, vai tirando as camadas, vai tirando a maquiagem, vai tirando as máscaras e vai revelando quem nós somos. E quem faz essa obra é o Espírito Santo. E o plátano também, ele tem um lado verde e o outro lado assim mais amarelado, mais seco, que é lindo, que brilha no sol, que brilha, é muito bonito. Então, nós, quando nos deixamos trabalhar, nós vamos brilhar, como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Então, quanto mais tu reflete a presença de Deus, mais tu brilha. Aquele lado brilhante é o que vai ser mais importante. E sim, a árvore em si, ela é imponente, poderosa, e ela simboliza longevidade, prosperidade, também resistência, força, tudo isso. Então, todas essas árvores simbolizam a obra que Deus estava fazendo em Jacó. E aí, o versículo 43 diz: o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. E tu lembra do outro capítulo? Quem tem camelo é rico, muito rico. Esse foi o capítulo 30 de Gênesis. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha. Se tu não for inscrito do canal A Bíblia Diz, te inscreve.